Olá, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula sobre sexualidade infantil, o curso de formação em psicanálise clínica. Você, meu aluno que está em qualquer parte do mundo nesse momento, né? A turma EAD, nós temos alunos em todas as partes do mundo, nos Estados Unidos, Portugal, Itália e vários estados brasileiros, né? Então, nós estamos nos correspondendo aí. Então, você que é meu aluno, hoje nós vamos dar continuidade à aula, ao conteúdo de sexualidade infantil. Lembrando sempre, meus amigos, que o curso que vocês fazem sustenta sobre 4 pés, né? Quatro pilares. E depois os pontos complementares. Os 4 pilares a psicanálise básica, que você já fez. O segundo pilar é a sexualidade infantil, que você tá fazendo, no caso, sexualidade, né? O terceiro pilar é sonhos. E o terceiro pilar é o mal-estar na civilização. E o quarto pilar é sonhos. São esses 4 pilares que você vai fazer. Depois vamos fazer os pontos complementares. Eu quero te lembrar que quando você tiver 15 meses de curso, você então vai começar o processo da residência. Então, você vai poder abrir um consultório e nós daremos todo o acompanhamento a você. Você vai abrir um consultório e no lugar da consulta, onde você faz a sua análise, você vai trazer as demandas do seu consultório. E durante os próximos 15 meses, que o curso dura 30, né? Durante os próximos 15 meses, nós vamos, nós estaremos te acompanhando. Então, você vai continuar estudando os conteúdos e vai fazer a chamada residência. Então, quando completar 30 meses, você já está totalmente inserido no mercado, né? Então, muita das aulas, a gente chama de aula da saudade, os alunos presenciais, por exemplo, muitas das aulas são feitas no consultório dos alunos, porque já estão com o consultório montado. Então, o meu propósito é que você já tenha, com 30 meses, já o seu consultório funcionando. Normalmente, a partir do 16º mês, os seus próprios pacientes, os próprios analisandos, já pagam o curso que você faz no mínimo, né? O honorário, né? A consulta que ele vai te pagar, já sessões de psicanálise, já vai cobrir o seu curso, tá certo? Então lembre-se, hein? Durante os até 15 meses você estuda, tira dúvida e tal. Você tem 2 encontros conosco por mês. Um para você fazer a sua terapia e o outro para você tirar dúvida do vídeo que a gente está passando, do texto, do conteúdo que você recebe, né? Então, são 2 encontros por mês que você tem conosco. Então, acompanha isso para que seja, combine direitinho com o pessoal da escola para que você possa cumprir essa carga horária também. Lembrando que isso vai até o 15º mês. A partir do 15º mês, você continua com um encontro para tirar dúvida de conteúdo e o outro encontro é para supervisão, ou seja, o que você ouvir no seu consultório, você vai trazer para cá. Lembrando que a psicanálise, ela é uma escuta aprimorada. Freud nos ajuda a aprimorar a escuta. Então, o mais importante no consultório é a gente escutar, a gente ouvir o nosso analisando, tá certo? Então, vamos dar sequência, então, ao segundo pilar, que é sexualidade infantil, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o descaso para com a sexualidade infantil. Esse conteúdo está no livro 7 do Freud, chamado Um Tratado sobre Sexualidade. À medida que você puder adquirir a coleção do Freud, até mesmo para ter no seu consultório, para você poder consultar, para você poder ler, é interessante você adquirir. Então, isso está no livro 7. E aí, o descaso com a sexualidade infantil. Então, o Freud diz o seguinte: faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que ela está ausente na infância e só desperta no período da vida designado puberdade. Então, essa ignorância, esse descaso com a sexualidade infantil. Então, até há pouco tempo, só se considerava a sexualidade
a partir da adolescência, quando surge a pulsão sexual. Porém, Freud vai dizer que a sexualidade ela inicia no nascimento. Eu diria, na época de Freud, como não havia a ultrassonografia, mas com a ultrassonografia 3D, a gente já encontra bebês mamando o dedinho, né, dentro do útero materno. Então, eu diria que a sexualidade infantil, ela inicia no ato da concepção, né? Quando o espermatozoide perfura o óvulo, ali já começa um processo de formação do ser e, ao mesmo tempo, a sua própria sexualidade. Esse descaso com a sexualidade infantil, essa falta de orientação, de entendimento da sexualidade da criança, como se ela não tivesse sexualidade, vai trazer consequências para a vida adulta. Quer dizer, há um descaso e mais tarde, na vida adulta, esse descaso continua. O fato é que a maioria de nós estuda muito pouco sobre sexualidade, conhece muito pouco sobre a sexualidade. Então a psicanálise ela ajuda muito nesse aspecto, vai ajudar a vencer um limite que é estabelecido pela cultura. Então não se fala em sexo na nossa cultura. E não se fala exatamente porque não se estudou na nossa infância a sexualidade. Como nós somos ignorantes do conteúdo de sexualidade, nós, às vezes, casado, a gente não sabe o que é sexualidade, não sabe quais são as zonas erógenas, não sabe quais são a parte de prazer, não sabe qual as consequências de um tipo ou outro de fazer sexo. Então, esse descaso faz com que a mídia, com que os veículos especializados explorem-nos através dessa ignorância da sexualidade. Então, você vai ver uma propaganda de cerveja, vai estar uma mulher nua, a propaganda de um automóvel vai estar uma mulher nua, a propaganda de um cosmético vai estar um homem seminu. Então, por quê? Por causa dessa ignorância. Se a gente perceber, por exemplo, a formatação do cigarro, o bico, o filtro do cigarro é semelhante ao bico do seio materno. Então, assim, há uma manipulação desse conteúdo pelas empresas especializadas. Você vai ver, por exemplo, a garrafa de cerveja, o litro de vodka, o gargalo do litro tem, né, é como se você estivesse mamando num peito, ou tem a forma de um pênis, demonstrando aí a presença da sexualidade. Eu, por exemplo, nunca vi ninguém vendendo uma jarra de cerveja, né? Você vende a garrafa, que é a mais usada, né, até hoje. Você pensa que a latinha vai substituir a garrafa, ela não substitui. Óbvio, porque a garrafa é também um objeto sexual, então a pessoa ostenta quando ela está tomando a cerveja, né? Seja quando põe no bico, que lembra o seio da mãe, seja quando pega na cerveja, que lembra um pênis. Então, é uma ostentação a cerveja. E mesmo quando você compra a latinha, você vai ver que o canudinho ele tem o diâmetro do bico do seio. Então, também aí é manipulação da sexualidade. E essa manipulação pela mídia especializada, ela se dá em função da ignorância que temos no ponto da sexualidade. Esse é o grande problema nosso, né? Mas aí Freud vai dizer, mas esse não é apenas um erro, diz o pai da psicanálise. Mas esse não é apenas um erro qualquer, e sim um equívoco de graves consequências, pois é o principal culpado da nossa ignorância hoje sobre as condições básicas da vida sexual. Quer dizer, tem gente casada que não sabe como fazer um sexo anal, quais as consequências do sexo anal, como é que se faz um sexo oral. Então, tem no YouTube, no Google, como fazer sexo oral, quer dizer, demonstra que as pessoas, mesmo casadas, não sabem, né? Quer dizer, adultas. Não é uma coisa só do adolescente, que muitas vezes é até mais informado que o adulto. Mas isso se dá por causa do descaso com a sexualidade infantil. Se a gente começasse a aprender desde cedo como lidar com a criança, com a sexualidade da criança, a gente teria mais facilidade em lidar com a sexualidade adulta. Freud vai dizer, continua no texto, dizendo: é certo que na literatura sobre o assunto encontramos notas ocasionais acerca da atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbações e até mesmo atividades semelhantes ao coito.
Então, há registros na literatura médica, na literatura científica, de crianças que se masturbam, de crianças que têm ereção, de crianças que fazem atividade semelhante ao coito, como se isso fosse uma exceção, entende? É chamada atividade sexual precoce. Porque como a criança não tem sexualidade dentro da nossa ignorância, qualquer manifestação dela a gente acha que é precoce, o que não é verdade. Então, primeiro que ereção é normal, porque o menino vai dar vontade de fazer xixi, ele vai ter ereção, qualquer tipo de... a região peniana, ela é de nervos, então qualquer tipo de toque ali, de tato, que tocar naquela região vai ter ereção, então não tem a ver com o interesse da criança por outro, né? A masturbação infantil, normalmente ela é o toque, ela é local, ela não necessariamente na região da genitália, né? E quando a criança faz uma atividade que parece com o coito, um menininho tenta penetrar na menininha, é porque um dos dois ou os dois foram abusados. Eles viram isso num filme pornô, na televisão, ou viram os pais transando, porque a criança ela não tem esse interesse sexual pelo outro, né? Toda a zona erógena da criança se localiza no próprio corpo. Logo, não tem por que ela se interessar pelo outro. O que a gente chama de sexo objetal ou escolha objetal só vai acontecer de verdade quando a criança atingir a puberdade, né? Quando o menino desenvolver a poluição noturna ou a menina, que é a chamada menarca, né? A minha primeira menstruação, em que o corpo está pronto para a sexualidade. Então, ali, a partir dali, vão surgir as atividades sexuais, devidamente orientadas ou não, dependendo da família, né? Só ali que surge o interesse sexual por outra pessoa. Até então, a sexualidade está localizada no próprio corpo, entende? Então, é só para a gente perceber. Se você percebe, se você tem registro de uma criança de 5, 6 anos que fica que o menino que tem ereção porque vê uma outra pessoa, uma mulher, uma criança, uma menina, ou vice-versa, você pode ter certeza que essa criança sofreu abuso sexual. Algum adulto abusou sexualmente dela e ela perdeu a infância, porque na medida em que ela passa a ter ligação afetiva com outra pessoa, ela deixou de ser criança, porque o grande barato da criança é a sexualidade no próprio corpo. Então, às vezes, a menininha toca a vagina e sente um prazer ali, ela vai ficar se masturbando, mas é o corpo dela, ela não está pensando em ninguém, ela só está pensando na sensação que ela está sentindo. Da mesma maneira, se ela tocar o mamilo, o menino tocar o mamilo, ou tocar debaixo do braço, ou o joelho, alguma parte que ela sentir prazerosa, ela vai insistir, ou no lóbulo da orelha, né? Ela vai sentir prazer e vai ficar ali mexendo, mexendo até chegar no orgasmo, que é uma espécie de sono. Como o menino que chupa chupeta, né? Ele vai chupando chupeta, até dormir. Quando ele dorme, significa que ele teve um orgasmo na fase oral. Ou seja, ele sente prazer na boca. Só chupar a chupeta, ele então, ali mesmo ele tem um orgasmo infantil, que é diferente do orgasmo adulto, que se localiza na região da genitália. Aí o Freud vai dizer, inclusive, que as crianças são sempre citadas como processos excepcionais ou curiosidades assustadora ou depravação, né, precoce, né? Então, se é encontrado uma menina de 3 anos com a mãozinha dentro da calcinha, mexendo na vagina, é considerado uma depravação, né? Ela está sendo, aprendeu coisa feia, e essa ignorância e esse não saber lidar com essa situação, muitas vezes traz trauma para essa criança que vai atingir a vida adulta dela. Ela está tocando na vagina porque ela descobriu vagina. Então, poderia ser o peito, poderia ser debaixo do braço, poderia ser a orelha. Então, a vagina para uma menininha, para a menininha de 3 anos, é apenas uma das partes erógenas do corpinho dela. Se ela faz isso, é porque ela descobriu. Então, os pais, os professores, os tios, as pessoas que estão acompanhando, deixa que com o tempo ela vai se interessar por outras coisas e vai deixar de focar nessa região. Mas enquanto
ela não descobrir outra coisa, ela vai ficar ali porque traz prazer para ela, né? É, ele diz assim, a maioria das pessoas encobre os primeiros anos da infância, até 6 ou 8 anos de idade. Até o momento não nos ocorreu ficar surpresos ante o fato dessa amnésia, e no entanto teríamos boas razões para isso. Então, se você lembrar, você vai ver que você que está, né, você que está me assistindo, que você lembra de poucas coisas que aconteceram com você antes dos 5 anos. Quer dizer, essa amnésia, o Freud vai dizer que muitas vezes ela é causada por causa da amnésia sexual. Como a gente não discute a sexualidade, como essa sexualidade não existe na infância, então também as outras lembranças ficam meio que apagadas, porque a sexualidade é como se ela fosse a energia de funcionamento da vida. Então você tem ali um rádio, um aparelho de som, um aparelho de TV, você precisa da energia elétrica para ele começar a funcionar, né? Então o sexo é essa energia elétrica que mantém a nossa vida funcionando, que cria as nossas memórias. O prazer ou o desprazer vai trazer memórias para a gente. Então, se esse prazer não é discutido, não é valorizado pelo adulto, então não vai ter memória, né? Não vai ter memória. Então, esse é um dos grandes responsáveis pela chamada amnésia infantil, né? Que faz com que a gente tenha muita dificuldade de lembrar de fatos que ocorreram conosco na nossa primeira infância, né? Do 0 aos 8 anos. Muitas vezes você precisa recorrer, né, ao relaxamento, à hipnose, para que o seu analisando volte nessa data para encontrar algum trauma ali por causa desse bloqueio, dessa amnésia, resultado do descaso com a sexualidade infantil, ou de algum trauma do campo da sexualidade também, que vai bloquear isso, né? Mas você vai perceber que a, que a sexualidade está presente ali, né? A chamada amnésia infantil, né? É uma chamada fase da nossa pré-história, né? Da vida sexual. É como se fosse a vida sexual começasse na puberdade e antes disso fosse uma espécie de antessala oculta, né? De uma pré-história. E aí, porque não se discute o desenvolvimento sexual infantil, quer dizer, a fase oral, quando a criança mama, e estudar, e observar, conversar com a criança. Depois a fase anal, quando ela começa a fazer as necessidades fora da fralda, né? No periquinho, no vaso sanitário, etc. Depois a fase fálica, quando a menininha descobre que é diferente do menino. O Édipo, quando o menino se apaixona pela mãe. Tudo isso tem que ser muito discutido, muito conversado, muito socializado com a criança para minimizar essa chamada amnésia infantil, né? Essa pré-história da sexualidade adulta. Na verdade, não é uma pré-história da sexualidade adulta, ela é uma parte da história. A história começa quando a criança é concebida, né? E não quando ela é a puberdade. A puberdade é apenas uma das fases, né? É o início da escolha objetal, mas depois vem a juventude, depois vem a fase adulta, depois tem a sexualidade na velhice, que é uma outra coisa também que oculta, né? É como se o velho não fizesse sexo. Isso não é verdade. O velho de 70, 80 anos, 90 anos faz sexo. É um outro nível, uma outra situação, uma qualidade maior, uma quantidade menor, mas existe ali a sexualidade. Assim como a sexualidade do deficiente físico, do paraplégico, do tetraplégico, que a gente acha que não tem. Né? Como é que um paraplégico é casado se ele não tem sexualidade? Né? E muitos são casados, têm filhos. Então, são aspectos que não são discutidos. É como se as pessoas não tivessem sexualidade. Então, há uma ignorância muito grande no campo da sexualidade. E aí Freud vai dizer o seguinte, chamado período de latência sexual na infância e suas rupturas, né? Aí o texto dele vai dizer assim, as constatações extraordinariamente amiudadas de moções sexuais pretensamente excepcionais ou anormal na infância, bem como a revelação das lembranças infantis do neurótico, até então inconscientes, talvez permitam traçar
um quadro das condutas sexuais da infância. Então, a partir dessas constatações que a gente acha que são extraordinárias, né? Que são anormais, excepcionais, a gente pode, o Freud e os pesquisadores traçaram um perfil, mas era com esse olhar de excepcionalidade, de anormalidade, de extraordinariedade. Então, assim, não era algo considerado normal, comum, natural, como é, né? Havia uma ignorância, e isso é um perigo, porque, por exemplo, sem essa, muitas vezes o adulto sexualiza a criança, mas sexualiza de maneira adulta. Então coloca às vezes um shortinho na menina, parecendo metade do bumbum, né? Ou uma roupa do menino que imita um adulto. E muitas vezes isso acaba sendo um instrumento para atrair o pedófilo, o abusador. Porque o abusador, o pedófilo, são pessoas doentes. Na cabeça deles, a criança chama eles para transar, né? E aí muitas vezes a gente expõe os filhos da gente vestindo eles como miniatura de adultos, né? E numa situação que não é. Eles têm a sexualidade deles, o erotismo próprio da idade deles, que é diferente da sexualidade adulta, né? É diferente da sexualidade adulta. Freud vai continuar dizendo, parece certo que o recém-nascido traz consigo o germe das moções sexuais que continuam a se desenvolver por algum tempo. Mas depois, parece que sofre uma espécie de supressão progressiva e, por sua vez, pode ser rompida com avanços regulares do desenvolvimento sexual ou suspensa por peculiaridades individuais. O que ele quer dizer? O recém-nascido já desenvolve ali a fase oral da sexualidade, que ele vai sugar o leite, em que ele vai chupar o dedo da mão, o dedo do pé, né? Então, depois vem a fase anal, que ele vai desenvolver, que ele vai fazer cocô e vai prestar atenção nesse cocô como se fosse um presente. Depois vem a fase fálica, que ele vai descobrir a diferença do menino para a menina. Depois vem o Édipo, que vai se apaixonar a partir da diferença de menino e menina. A menina vai se apaixonar pelo pai, o menino vai se apaixonar pela mãe, que é a pessoa do sexo oposto mais próxima. E depois, então, dessa fase, aos 6 anos, parece que isso some, né? Que é o que a gente chama de fase em que a sexualidade está latente. O que o Freud vai chamar de latência, que é quando a criança vai para a escola. Só que, na verdade, não é que a sexualidade é suspensa, a sexualidade é sublimada. Ela sai do corpo e vai para a cabeça, vai para a inteligência. Então a criança vai ter curiosidade. Por quê? E por quê? E por quê? E depois a professora. Então essa curiosidade dela, essa necessidade de saber, é a energia sexual que está movendo. Então ela mantém isso até chegar na adolescência, quando ela vai descobrir o afeto por outra pessoa. Só que isso é uma regra que muitas vezes não pode ser quebrada. Então, você vai ver, às vezes, criança com 9 anos que se masturba, crianças com 8 anos que chupam o dedo. Ou seja, não entrou no período de latência. E aí são situações que ocorrem e que é normal. Então, não se assuste. O que você tem que descobrir, tentar entender é por que ela não avançou, né? Que tipo de coisa, por que ela está presa à fase oral, à fase fálica, por que ela está presa ali. Mas pode ser que ela não entre na latência. E aí, na questão da latência, quando a criança transfere a sexualidade para a cabeça, a gente vai lembrar do nosso querido e saudoso Rubem Alves, né? Que ele vai falar que na escola, o que comanda a escola, o que faz com que a criança se interesse pelo conteúdo escolar é a energia sexual. Então, ele vai dizer que o professor, a professora, deve seduzir o aluno, que deve pensar que a aula, na verdade, é um ato sexual. Então, o Rubens vai ter uns conceitos muito interessantes com relação a essa questão, tá certo? As inibições sexuais. O Freud vai dizer, inclusive, nessa questão das inibições sexuais, ele vai dizer assim, durante o período de latência, ou seja, quando a criança
está na escola, né? Está sublimando a sexualidade, ou apenas parcial, surgem forças anímicas que mais tarde surgirão como entraves no caminho da pulsão sexual e estreitarão seu curso à maneira de Dix, né? Que ele vai chamar essas forças anímicas, ele vai seriam o asco, né? O sentimento de vergonha, o ideal estético, a pessoa se achar feia, achar que é imoral o sexo, achar que é sujo. Então, esses são como se fossem diques que surgem geralmente por volta aí dos 5, 6 anos da menina e 11, 12 anos no menino, né? Então é diferente no menino e na menina, né? Essa chamada inibição sexual, né? A menina 5, 6 anos, menino 12, 13, né? Por quê? Porque por causa da educação machista que nós oferecemos. Então, essa inibição sexual demonstra aí o quanto a sociedade é machista. Então, quando a mãe fala com a menina, não senta de perna aberta, não deixa ver sua calcinha, e o menino pode andar de cueca, pode andar até seminu, né? O menino pode brincar na rua, a menina não, né? Não pode brincar com a porta fechada. Essas coisas de uma sociedade machista vai inibindo a mulher. Então, a mulher vai desenvolvendo uma pudez exagerada, né? E dependendo de como isso é conduzido na infância, vai gerar na fase adulta neuroses que traumas, né? Traumas dessa vai gerar neurose na fase adulta que vai dificultar a vida sexual, né? Então, nojo do sexo, né? E nojo por quê? Porque alguém disse que é sujo, né? Vergonha de se desnudar, né? De falar, até mesmo a vergonha de falar em público, tá ligado a um processo de sexualidade na infância, né? O próprio o toque, você vai olhar a necessidade de ficar lavando a mão toda hora, tá ligado à infância, a um trauma da infância que desenvolveu da questão que é sujo, né? Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela, quando terminava a relação sexual, ela me narrou, ela corria para o banheiro para se lavar. E ela lavava, às vezes até sangrar, porque é como se tivesse algo sujo dentro dela. E mesmo que ela tomasse banho, o líquido, né, do esperma ainda permanecia durante um tempo na vagina. Então, era aí, quando ela ia colocar o absorvente, que ela tirava o absorvente com o resíduo do esperma, aquilo dava muito nojo para ela. Quer dizer, isso foi um processo traumático da infância, né? Que desenvolveu o chamado DIC, né? Que breca, que dificulta a vida sexual. Fora isso, a vergonha de ficar na frente do marido, da esposa, nu, né? Ou então mesmo a vergonha de se expressar, de falar em público, porque não se manifesta só na vida sexual, se manifesta em toda a vida do ser humano, né? E essa vergonha pode ser porque alguém disse que não pode, né? Pode ser porque alguém disse que é imoral, pode ser porque alguém disse que é feio, né? Pode ser porque alguém disse que é sujo. Então desenvolve aí esse sentimento de vergonha, né? E aí a imagem do próprio corpo, acha o corpo feio, né? E aí, então por isso, uma pessoa com sexualidade saudável, ela deve começar se olhando no espelho. A gente deve estimular a criança a andar nua parte do dia, que ela se olhe no espelho, que ela conheça o corpinho dela, para ela já ir acostumando a lidar com o corpo, depois na adolescência e etc. Né? Aí Freud vai dizer, né, encerrando aí, nas crianças civilizadas tem-se a impressão de que a construção desse dique é obra da educação, né? E certamente a educação tem muito a ver com isso, né? Então esse dique aí da vergonha, de que o sexo é sujo, imoral, de que o sexo é pecado, né? É coisa da educação, seja educação escolar, seja educação religiosa, né, aquela coisa do Adão e Eva. Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque fizeram sexo, né?
o princípio judaico-cristão dificulta muito a vida sexual dos cristãos, né? Pode ser também porque em casa os pais, né? A mãe, o pai também. Então, né? A criança que cresce no nosso grupo, né? Porque eles chamam de criança civilizada, a criança que cresce entre nós, né? Provavelmente a educação, seja a educação religiosa, educação escolar, a educação familiar interferiu nisso. Mas ele vai dizer o seguinte: na realidade, porém, esse desenvolvimento ele também é organicamente condicionado e ele é fixado pela hereditariedade, né? Podendo se produzir-se no momento oportuno, sem nenhuma ajuda da educação. Eu não gosto muito dessa ideia, não, mas enfim, né? Ele vai dizer o seguinte, que em alguns casos a pessoa é tímida, porque ela é tímida mesmo, não é porque ela teve trauma, né? Ela tem dificuldade mesmo, e aí é o exercício, é a prática terapêutica que vai fazer ela vencer essa etapa. Mas às vezes ela herdou dos pais, dos avós, herdou mesmo de forma genética, e não herdou como algo, como uma herança moral, não, é uma herança genética mesmo, uma herança física mesmo, né? E isso para mim, um pouco, eu vou dizer para vocês, eu acho um pouco estranho, né? Mas o Freud diz isso. Então, meus amigos, ficamos por aqui em mais essa videoaula, né? E espero que você tenha gostado. Da próxima vez, nós continuaremos de onde nós paramos aqui. E então, até a próxima, tá? Um grande abraço. Até a próxima.